nós temos visto, né, nos jornais, muitos... Se alguém pode dar um retorno se tá... Eu ouvi um barulhinho, pensei que Não está funcionando, é porque eu tá retomei a funcionando. gravação aqui, Armando. Pode continuar É, com a tela maximizada, tá ótimo. é porque esse barulhinho, da primeira vez eu ouvi isso, não sabia que tinha sido. Mas então, para finalizarmos, né, um pouco essa discussão, vamos discutir um pouco, né, das oportunidades e desafios, principalmente, né, nesse contexto agora, né, da pandemia, do pós-pandemia, né, aí trazendo um pouco para as experiências, né, do que temos visto no dia a dia, né, das cadeias curtas, dos sistemas agroalimentares locais. Temos visto bastante exemplos, né, de sucesso, de venda direta, por exemplo, tem sido muito comum, né, nós vemos nos jornais, em várias partes do Brasil, né, agricultores que decidiram, né, procurar os consumidores, procurar mercados locais, né, procurar esses consumidores locais para vender, né, seus produtos. Dada a mudança, né, também das pessoas ficarem mais em casa, a preocupação de não de não estarem expostas, né, nas ruas, a questão da comodidade, a comodidade foi inserida muito nesse contexto, por exemplo, delivery, né, de cestas de produtos, ou dos consumidores mesmo solicitarem, né, por WhatsApp, por aplicativos, né, às vezes alguns agricultores até por site, né, esses produtos, né, para serem entregues nas casas, CSAs, né, têm sido Comunidade de Sustento e Agricultura, também comum nesse contexto continuado, né, tem surgido umas ações muito interessantes, né, de doações, determinados agricultores, inclusive muitos mais nem tão bem colocados no mercado, né, agricultores às vezes até menos capitalizados, mas dada a situação, né, de muitas pessoas perderem seus empregos, ter dificuldade, né, de comprarem alimentos, né, essa aliança campo-cidade, ou aliança, às vezes, mesmo dentro do campo, com vizinhos, né? Ou cidade-cidade, né? Hortas urbanas. Tem surgido muitas ações interessantes, né? De doações, desse lado, né? Mais do enraizamento das relações sociais, né? Nessas relações de abastecer, né? A população, né, do abastecimento alimentar da população. Então, há uma diversidade, não trouxe tantas matérias para trazer, né, os exemplos, mais à frente eu tenho um pouco de um exemplo, né, de sucesso do site da FAO, das Nações Unidas. Porém, nesse contexto também, né, nós temos visto problemas, né, como exclusão. Nem todos conseguiram, né, se inserir, né, nesses novos arranjos. Nem todos conseguiram participar, né, ativamente dos novos circuitos, né, de comercialização. Por exemplo, uma pessoa entregava para um determinado restaurante, e esse restaurante fechou, e aí, para quem que você vai comercializar? Então, há casos, né, de perdas e desperdício, agricultores, às vezes, tendo que descartar, né, essa produção. Há muitas vezes, né, falamos desses exemplos de sucesso, mas nem todos, né, os agricultores têm condições, né, por exemplo, a logística, tem um transporte, às vezes, para levar, né, mesmo que seja alguns quilômetros, né, lá no centro urbano do município. Muitos agricultores, inclusive, dificuldade de acessar, né, os potenciais consumidores, porque questões de telefonia, internet, né, tem pesquisas recentes do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram, né, esses dados, né, dessas dificuldades de um rural ainda que está pouco coberto, né, por telefonia, internet, nesses aspectos. Isso também dificulta, né, bastante acessar, né, esses mercados. E a questão dos acessos em mercados, mercados em geral, né, de você não conseguir seguir os padrões exigidos, né, pelos mercados, ou nesse caso, principalmente uma falta, né, de política pública, às vezes, ou de organização social, como cooperativas, associações, né, um pouco da lógica daqueles, os food hubs que vimos aqui, centros regionais, por exemplo, para fazer o minimamente processado, fazer uma embalagem para
melhorar, né, a logística. Então, muitos também não conseguiram, né, inserir-se, né, nesses novos circuitos, né, ou se manter em circuitos tradicionais, né, nesse período da pandemia. E aqui eu vou focar dois exemplos. O primeiro exemplo eu retirei aqui do site da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, uma matéria de 28 de 5 de 2020, onde que coloca, né, com a pandemia da Covid-19, a agricultura familiar investe na entrega direta a consumidores e reúne, né, agricultores locais para a venda conjunta. Aqui, um exemplo, né, dessa agricultora, coloca no isolamento no social, fizeram um casal de agricultores familiares no sul de Minas Gerais, município de Paraisópolis, os jovens agricultores, né, uma pequena agroindústria de laticínios, onde produzem queijos, iogurtes, outros derivados, né, e com a pandemia e o isolamento social, as vendas dos pequenos comércios locais e padarias diminuíram em cerca de 35%. Contudo, o que poderia significar uma crise, né, para a família, abriu uma janela de oportunidades, né, com a demanda crescente de pedidos de entrega a domicílio. Então, um exemplo, né, de alguém que, na pandemia, buscou um novo arranjo, né, de comercialização para uma cadeia curta, para um circuito curto de comercialização, né, através da venda direta. Um caso meio de sucesso, eu trouxe esse, mas tem diversos hoje, né, sendo relatados por diversas organizações, né, matérias de jornal, entre outros. Mas nem tudo são flores, né? Acho que tem os casos de sucesso, mas tem muita gente, né, que ficou no espaço, né, de exclusão, que teve dificuldade, né, de acessar, né, os consumidores. Aqui o ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, uma matéria lá de 28 de julho de 2020, coloca, né, que os efeitos da pandemia afetam intensamente os agricultores familiares da América Latina e Caribe, que informaram a falta de equipamentos de proteção, dificuldades para vender e previsão, né, de redução na produção de alguns itens básicos. E, dentro desse contexto que estamos falando aqui, dos sistemas agroalimentares locais, das cadeias curtas, né, notem essa fala, né, do diretor-geral do ICA. Diante de um cenário pós-pandêmico, surge a necessidade de considerar a agricultura como um setor estratégico para a reativação da economia, sendo essencial fortalecer o desempenho dos agricultores familiares e os circuitos curtos de comercialização de alimentos. Nesse sentido, é importante garantir a implementação de boas práticas de segurança, higiene para esses agricultores, além de políticas, né, que concedam ao associativismo, ao cooperativismo, um papel, né, mais importante. Também é importante outras políticas, né, eles colocam um conjunto, né, de outras políticas para o setor rural. Mas note que uma ênfase, né, também aos circuitos curtos de comercialização, né, principalmente nesse setor, dado essas mudanças, né, nessa época de pandemia. Então, alguns aspectos, acho que muito mais para trazermos para o debate, né, tem sido muito discutido nessas várias abordagens, né, de cadeias curtas e tem contribuído muito, né, para diversas análises, tanto com enfoque econômico, ambiental, social. Porém, né, acho que temos que dialogar um pouco mais, né, como que essas cadeias curtas dialogam com as cadeias longas, prevalência, né, de grandes corporações, por exemplo, no varejo, dispersão regional, né, da produção de alimentos. Nem todas as regiões conseguem ter seu food shed, ter sua provisão, né, de alimentos. Então, que modelo, né, de abastecimento alimentar? Será que o local, as cadeias curtas vão ser sempre, né, importante, ou em determinados contextos, né, os modelos tradicionais podem suprir, né, esse abastecimento alimentar? E no contexto da pandemia, então, tem surgido vários arranjos, né, de novas maneiras de acessar os mercados, solidariedade, incentivos aos alimentos frescos e saudáveis, agenda da saúde, né, da comida de verdade, entrando muito forte, né, na discussão. Porém, né,
como esses modelos convivem com o sistema predominante de abastecimento alimentar. Quer dizer, o quanto que eles são importantes, né, no abastecimento alimentar da população como um todo. Então, esses são alguns aspectos que, para finalizar um pouco e trazer, né, para a discussão aqui de hoje. Obrigado. Obrigada, Armando, né, excelente palestra. Eu vou abrir, então, para o pessoal, né, ver se a gente faz uma série de perguntas, ou você prefere ir respondendo a cada pergunta? Tanto faz. Vamos ver, então. Vamos aí. Vamos lá, quem quer fazer pergunta? O Gustavo está agradecendo a palestra. Minha gente. Alguém? Não vou eu. Armando, estava ouvindo você falar, e aí eu fiquei pensando em algumas questões aqui, porque aqui tem um grupo de produtores, né, que se reuniram e tem, inclusive, um site, né, e vende em casa, a gente pede e eles trazem em casa, né, então, tá nesse sistema de delivery com um site na internet. Mas, assim, eu percebo que uma questão que é forte que não é só a questão do acesso, mas também a oferta, né? Eles têm tido muita dificuldade de manter a produção, né? Se você não compra rápido, você, por exemplo, essa semana eu não consegui comprar alface, que é algo, né, que seria de qualquer quintal, né, conseguiria plantar e tal, mas eles estão tendo, até porque eles trabalham com agroecologia, então também tem, né, um processo de transição, é algo mais difícil, mas que a oferta também tem sido um ponto, né, que aí não sei, né, porque, e aí pega, eu acho também em questões estruturais do próprio ensino, não é, porque a impressão que eu tenho, e já ouvi falar vendo, inclusive, pessoas da agronomia, é de que, na verdade, estão sendo formados vendedores da Monsanto e não agrônomos com uma diversidade, né, de sistemas para passar, incluindo aí a agroecologia, o orgânico. Então, não sei, tem uma questão forte aí, né, por esse lado de como produzir, mas também do lado da demanda tem, apesar, né, de todo o processo, né, da virada da qualidade, né, que o Goodman coloca, todos os problemas que a Europa sofreu, e isso né, eles são dos primeiros a demandar aí produtos melhores, né, mais naturais, mas aí o que eu vou percebendo, assim, né, e eu cheguei hoje, e a Patrícia, a gente até fez um artigo, como que também, nesse movimento, as grandes corporações, não vai tentando abocanhar esse processo, né? Você vê todas elas, né? A gente fez uma busca nos grandes players, e aí você vai vendo como que todas têm sempre um produto, né? Uma linha, às vezes uma linha inteira de produtos naturais, né? Pelo menos aquela carinha do natural, né? A Unilever é dona da Mãe Terra. Então, assim, né? E passa aquela ideia de um natural, não é? Então, você vê assim, o consumidor meio que, de um lado, né, não está conseguindo também acessar tanto, e do outro, né, uma estrutura que também não favorece a esse produto natural. Como, né, romper, assim, não tá difícil de pensar, né, principalmente com a política pública para onde vai indo, né, que na verdade não vai indo, ela sempre foi,
né, se a gente for olhar, né, direitinho, por mais que nos últimos governos tentou-se auxiliar na agricultura familiar, mas o forte, o foco central sempre foi o dito agronegócio, né? Então, como é que eu queria que você discutisse um pouco isso, né, como mudar esse padrão, né, que está aí posto. Olha, hoje tem sido muito discutido, inclusive, de políticas públicas, né? Nós pensávamos políticas públicas mais a nível regionais, estaduais, municipais, né? Tem até uns trabalhos, né? O próprio grupo do CPDA tem estudado bastante as políticas de agroecologia, por exemplo, a professora Cláudia Schmidt e outros autores, né? Com esse enfoque dos estados, né? Criando suas próprias políticas, né? E podemos pensar isso também, né? Nas políticas de abastecimento, de crédito rural, né? Eu gosto sempre de ter alguns estudos que eu fiz com o Pronaf, mas vários trabalhos que nós temos visto, por exemplo, da Kátia Gris, entre outros, olha assim, o Pronaf fica naquela faixa de 14, 15% no máximo, às vezes, do crédito, né, da agricultura como um todo. Ou seja, você fala que cresce, mas no fundo está crescendo para todo mundo, né? Então, não é que os governos estão privilegiando naquela política, né? Então, esse aspecto eu acho importante nós pensarmos, né? O que estados, municípios poderiam fazer, né? Nessa questão de incentivar nessas políticas de abastecimento alimentar. E eu acho um aspecto importante é organização social. É um aspecto que eu tenho visto, eu sei, até na discussão da grupo, acho que é Comida de Verdade, tem essas discussões que você vê os exemplos de algumas cooperativas, por exemplo, muitos lá do Sul, que têm se inserido, né, de conseguir abastecer consumidores que, olha, eu quero aquela abóbora já pronta para ser, né, cozinhada, né, ser preparada lá, né. E aí, mesmo natural, um produto sem conservante, né, ela só tem a comodidade, né, dos consumidores que às vezes não tem tempo, não tem nesse contexto. Né. Meio se você pensar, até no período da pandemia, tem muita gente que talvez está mais em casa, mas quando retomar, será que essas vendas, né, será que vão continuar quando o consumidor está comendo mais fora de casa e tal, né? Então, acho importante pensar nessas políticas de organização social, fomentar, né, estruturas como cooperativas, associações, né? Já tivemos uns programas, né, uma época de fomento a essas estruturas, e estruturas locais, como o SEASA cumpriu um papel importante, mas hoje você vai muitas vezes no SEASA, você vê grandes distribuidores que pegam os produtos lá, entregam para os mercados de agricultura familiar, os pequenos não participam tanto disso, né? E aí até por isso que eu resolvi trazer essa discussão dessas estruturas nos Estados Unidos, que eu achei desses centros de abastecimento e tal, meio como se fosse uma empresa, um local público que deu uma estrutura para pequenos empreendimentos, né? Que podem ser, inclusive, empreendimentos coletivos, né? Mas, e os primeiros aspectos, professor Simone, você colocou da questão da produção, existe mesmo esse grande problema, a dificuldade da gestão, né? Dos agricultores de dar conta, de repente, a demanda, né? Aumenta tanto, mas nós vemos lá, né, nas aulas de economia agrícola, essa questão da inelasticidade. Não dá, a semana que vem você quer alface, não dá para você fazer que nem numa fábrica de automóveis que só acionar um turno da noite se consegue colocar mais produtos no mercado. Nós temos uma especificidade, né, da produção agrícola, essa dependência muito maior, né, da natureza, do ciclo da cultura e tal, né. E, sem dúvida, eu acho que falta um pouco para as nossas universidades dialogar um pouco mais com os vários sistemas de produção. Muitas vezes nós formamos as pessoas, né, na caixinha lá do modelo tradicional. Olha, tal cultura, tal receita, né, que você adota. Mas na hora que você vê um agricultor com uma complexidade de situação, ele não tem aquele insumo, mas como ele pode, né, colocar um substituto, tudo isso.
E aí, a agroecologia tem discutido bastante, né, esse aspecto, né, mas muitos produtores também não têm acesso à extensão rural, por exemplo, de extensionistas que entendam da diversidade, né, dessa agricultura, né. Então, a importância também de investir, né, em políticas de ATER, extensão rural, né. Acho que na pandemia meio que nós fomos assim, tem surgido muitas inovações institucionais, e principalmente aqui mais organizacionais, mas arranjos, né, por exemplo, de comercialização, de formas de inserção nos mercados, que está sendo um pouco assim, acaba sendo um pouco de laboratório. Não sabemos o que vai ser, né, futuramente, né, na hora que você retoma mais as atividades, né? Será que ficam ou será que vai ser uma coisa só de momento, né? Ok, obrigada, Armando. A Karina. A Karina tem um comentário aqui, né? Um comentário relativamente longo, Armando. Se você conseguir ler aí, vai estar à direita no chat. E em Sim. seguida o professor Márcio também disse que gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Eu só vou aproveitar a deixa aí no final do Armando para fazer um comentário também, que foi o seguinte, né? Durante a pandemia, eu comecei a comprar de uma cooperativa aqui na região metropolitana, e daí, então, foi muito bom e tal, estava muito satisfeito, mas quando reabriram a escola do município, onde eles produziam, acabou a oferta, o que ele comentou da inelasticidade. Quer dizer, só tem produção suficiente ou para a escola ou para vender para fora. Quando voltou a escola do município, a diminuição de casos da pandemia, acabou a produção para fora daquele município. Então, acho que é uma questão super relevante que o Armando traz aí para a realidade da agricultura familiar, e nesse caso, uma agricultura familiar urbana, praticamente, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte, que eu estou falando. Sim. Vou ler aqui a parte, né, do comentário da Karina. Ela coloca, né, boa tarde, neste comentário, o que temos agora são perguntas, né? Gostei bastante da apresentação, tema que me interessa muito. Eu fiz um trabalho na disciplina de governança, eu vou até apresentar ele no simpósio latino-americano sobre desenvolvimento regional. Eu escrevi sobre a formação de arranjos produtivos locais e sistemas agroalimentares localizados como geradores, né, de fluxos econômicos solidários. É bem isso mesmo que o senhor trouxe, né, evidenciando, né, novas relações de mercado, né, do que convencionais. Karina, acho que esse é um tema, né, importantíssimo. Na verdade, tem visto uma discussão, inclusive hoje, que o pessoal tem adotado, alguns estudos na Itália, por exemplo, a invisibilidade, né, de certas atividades que não são monetizadas. Por exemplo, trabalho doméstico. Mas podemos talvez trazer um pouco desse referencial e ver a invisibilidade de certos fluxos de trocas que não aparecem nas estatísticas. Às vezes, olha, um vizinho está ajudando o outro, as trocas estão ocorrendo em determinados locais, banco, né, tipo uma espécie de bancos, né, de horas de trabalho, né, que troca, você faz troca de dia, né, por exemplo, que existe, né, e que às vezes não contabilizamos, e por às vezes não estar lá na contabilidade, os policy makers, os formuladores de políticas públicas, não acham isso importante. Que importância tem isso? Né? Mas que às vezes são importantíssimos para determinado grupo, para determinada região, né? Para determinados atores sociais. Né? Então, acho que é muito importante essas questões da solidariedade e da invisibilidade, né, de certas transações, de certas trocas. Né? Márcio? Bom, primeiro eu queria agradecer, Armando, pela palestra, assim, dizer que ela é muito bem-vinda, né, no contexto em que a gente está vivendo, sobretudo pelo fato assim, de que eu, junto com até algumas pessoas que estão aqui, né, o Tomás, a Simone, a própria Karina, a Nilta, o Shiguil,
nós coordenamos um programa de extensão que tem o nome, né, de Diálogos de Saberes para a promoção da segurança alimentar e nutricional no território vertentes, né? Então, logo começou a pandemia, nós, então, elaboramos um projeto de extensão como uma forma de potencializar as ações que já estavam previstas no programa de extensão que a gente já estava coordenando. E essas ações, elas vão de encontro a essas coisas que você está dizendo, né? Assim, a gente pensou em 5 tipos de objetivos assim, específicos que têm a ver com o fortalecimento de redes de solidariedade, com a promoção da saúde, da nutrição e do combate à vulnerabilidade social, com a promoção do desenvolvimento rural, com o fortalecimento de mercados de proximidade e com o fortalecimento da democracia no território como um todo. A gente está falando aqui de algo em torno de 60 municípios que fazem parte da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Conselho-MG, né, do Conselho de Minas Gerais. E em torno desse programa de extensão e do projeto de extensão, a gente hoje tem reunido quase 100 pessoas, né? E são agricultores familiares, são professores, estudantes, nutricionistas, professores de outras instituições, grupos de agroecologia, esse grupo de produtores que a Simone fez referência aí, e colaboradores esporádicos, né? Assim, de uma forma geral, né? Nós estamos aqui, assim, hoje envolvidos com a elaboração de um plano de comunicação, né, assim, para poder tratar dessas questões, tanto da saúde, da nutrição, quanto da valorização dos produtos regionais, locais. Estamos envolvidos com o fortalecimento desse grupo de agricultores agroecológicos, a gente coopera com eles, é uma bolsista que trabalha lá na retirada dos problemas que são de cunho tecnológico, problemas de gestão e problemas de comunicação, né, assim, interna do grupo, que acabam dificultando a manutenção da oferta que a Simone falou aí, além dos problemas que são técnicos, né, e que você se referiu, né, de assistência técnica e da própria capacidade das famílias Mais recentemente, a gente elaborou duas cartas, né, uma carta aos executivos municipais e às câmaras municipais de todos esses municípios, sugerindo a inclusão de 16 objetivos para os quais a gente acredita que eles deveriam direcionar recursos das leis orçamentárias anuais que estão sendo votadas agora nos municípios, né? Todos eles que envolvem essas questões, tanto o fortalecimento das leis de solidariedade, a garantia de funcionamento dos conselhos, sobretudo dos conselhos de segurança alimentar e dos conselhos de desenvolvimento rural, as comissões alimentares, né, que tratam dos recursos do PENAI, e entre outras coisas, né? E também uma carta para todos os candidatos e candidatas a vereadores e a prefeituras municipais de todos os partidos, né? Assim, nessa região toda, para poder uma carta compromisso, né? Que eles assinem aquele compromisso que tem esses temas todos eles relacionados à segurança alimentar nacional. Mas uma questão que surgiu no meio desse processo, que está indo, né, assim, está acontecendo, nós estamos fazendo também 4 grandes diagnósticos, né? A Simone coordena um deles, que é o diagnóstico da agricultura familiar, nós temos o diagnóstico das redes de solidariedade, essas que você falou aí, né, que
emergiram, né, no contexto da pandemia. A gente quer saber quais são os problemas que essas pessoas estão enfrentando e quais são as possibilidades delas expandirem, né, a capacidade de ação delas no território. A gente está também fazendo um diagnóstico né, um diagnóstico de saúde, nutrição e vulnerabilidade social nesse território todo. E, por fim, e aí vem a minha questão, né? Assim, um diagnóstico sobre produtores artesanais, produtores de serviços de baixo valor agregado e produtores e pequenos comerciantes, né? Porque quando a gente foi pensar nos mercados de proximidade, a gente tem, de fato, essa aproximação entre o produtor rural e o consumidor de produtos, né, que ele vende. Mas, veja, eu acho até que você se referiu a isso, né? Existe um grupo de pessoas que, se a gente colocar na ponta do lápis, é a maior parte das pessoas que existem, que vivem no espaço urbano. São produtores artesanais, são produtores de serviços, esses serviços de baixo valor agregado, que está ali na fronteira entre o que é formal e o que é informal, e os pequenos comerciantes que foram duramente afetados pela pandemia, né? São bares que fecharam, são serviços que deixaram de ser ofertados, são produtores artesanais que deixaram de conseguir vender os seus produtos, não necessariamente alimentares, né? Assim, mas a gente está falando aqui de acesso à renda e acesso não só e acesso aos mercados também, né? Mas, e aí a perspectiva de construir mercados de proximidade, ela me parece que ela se ampliou um pouquinho e ficou um pouco mais complicada, porque a gente não consegue enxergar essas pessoas no território. Elas são invisíveis, né? Assim, o trabalho informal ou o pequeno negócio, eles são como que chupados ou pela produção de serviços né, mais complexos, ou pela produção pelos comerciantes maiores e tal. E aí eu queria saber de você o seguinte, em algum momento da pesquisa que você tem realizado, vocês chegaram a abordar esse tema, a pensar, a ver tentar enxergar essas pessoas, para que a gente pudesse criar dentro do território, cadeias de valor que sejam que fizessem com que a renda fosse gerada e fosse mantida dentro do território, né? E aí vem uma outra questão, né? Que é a questão seguinte: eu hoje em dia estou assim um pouco a gente está pensando sempre em elaborar políticas públicas, né? Mas me ocorre sempre como pensar em elaborar políticas públicas se a gente já não está mais no lugar de implementá-las, né? Como fazer num contexto, no município de São João del Rei, por exemplo, onde o executivo municipal ele aborda as questões do abastecimento alimentar, do consumo alimentar, as questões relativas às feiras, as questões relativas à própria assistência social, de uma forma bem tangencial, entendeu? Né? Assim, ele deixou de funcionar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar que existia, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, do qual eu sou membro suplente, ele nunca funcionou nesses 4 anos de existência. A Lei de Economia Popular e Solidária, que é uma lei de 2013, ela não foi implementada, é como se fosse aquele negócio que até o Altivo, né, que você citou aí, ele uma vez veio aqui e falou que no Brasil tem um fenômeno muito estranho, né, o fenômeno de que a lei pega ou a lei não pega, né? E veja, e aí a gente fica como empreender, né, um conjunto de ações de cunho político que envolvem todas essas questões que você mencionou, pontuando essa coisa dos mercados de proximidade, num contexto em que a hegemonia política ela está sendo muito... a gente está tentando reconquistar essa hegemonia política, mas a gente não tem mais acesso a ela.
né? Que assim, é uma aflição, né? Que a gente tem vivido. Eu acho que não é só aqui em São João del Rei, na verdade, em grande parte dos municípios. E a partir disso que a gente chamou de diálogos de saberes, né? Tem por detrás uma perspectiva de acumulação ampliada de capital social, né? Que é uma perspectiva de duas autoras argentinas que desenvolveram esse tema, né? Para poder construir um discurso técnico, de cunho técnico, forte de cunho técnico e também legítimo do ponto de vista social e político, para poder instar, né, tanto os executivos quanto os legislativos municipais a agirem num determinado sentido que a gente acha que é promotor do desenvolvimento no território. Aí eu queria saber o que você acha disso e se você já pensou sobre essas coisas, sobre os mercados de proximidade, com os produtores artesanais, com os pequenos comerciantes e esses prestadores de serviço de baixa qualidade, de baixa qualidade não, mas de baixo valor agregado. Sim. Esse é um aspecto bem crítico, né, quando pensamos Por exemplo, eu tenho uma disciplina que eu oferto aqui no mestrado de agronegócio, mais cadeias curtas e mercados diferenciados. E quando falamos diferenciados, normalmente pensamos nesse lado de agregação de valor, que é bom para o produtor, mas muitos desses consumidores ficam excluídos, né, da condição de renda, né. E acho que tem que pensar um mix, né, de atividades. Eu achei bem interessante esse lado da política pública, um enfoque mais estadual, municipal. O município lá no Espírito Santo, Guarapari, mas tem outros municípios do Brasil que têm implementado estratégias tipo ticket feira. Cada funcionário da prefeitura recebe um valor para ser utilizado, né, lá na feira. Por exemplo, R$30 lá, e aí vai comprar na feira dos agricultores locais. Só que não tem espaço, né? Nem todos esses não são servidores públicos. Então, que outras atitudes mais solidárias, de repente, ao funcionário de uma empresa pode fornecer, né? A empresa pode fornecer esse benefício como uma forma de incentivar, né, os agricultores locais e melhorar, né, a condição de vida, né, dos consumidores. Até hoje campanhas solidárias mesmo, né? Acho que no sentido de adote um consumidor. Acho que podemos pensar, né, algumas estratégias que podem emergir, né, nesse contexto que os relatórios da própria FAO, né, os relatos, principalmente, agora no sentido do relatório vai pegar a situação mais à frente, né, coloca, né, que no período pós-pandemia, né, uma questão, né, essa grande preocupação, né, do Brasil, a volta ao mapa da fome, já temos, né, antes da pandemia já tinha crise, né, lá bem aprofundada, mais 2017, 2018, né, então pensarmos nessas relações sociais, e eu acho que temos que pensar também essas alianças, né, às vezes, com esses mercados locais, o próprio mercadinho local, às vezes, ele acha invisível, né, acho que aqueles produtores não fornecem, né, esses alimentos para eles. Eu já vi experiência aqui de agricultores no entorno do BF, a pessoa do restaurante dizer, eu prefiro ir comprar no SEASA que lá eu compro todos os produtos. Aqui eu vou ter que comprar um de um agricultor, outro de outro, acaba saindo mais caro. Então, esse é um aspecto de essa organização, de repente uma cooperativa, esses pontos facilita, por exemplo, mais principalmente com os comerciantes locais, esse que você colocaste. Mas é um aspecto dessas inovações locais mesmo, de pensar nesses novos arranjos. E eu acho que temos que ver, né, esses estudos de sistemas agroalimentares locais, cadeias curtas, ver as especificidades, né, de cada local. Por exemplo, a região de estudo. Há incentivo, por exemplo, produto de valor agregado? Depende de ter uma indicação geográfica, um produto, né, artesanal, de conhecimento.
pode ser uma questão de valorização, né, do território, que pode valorizar, inclusive, a formação de empregos no setor de serviços, em outras atividades. Turismo rural, eu tenho orientado até os trabalhos aqui, trabalho em conclusão de curso, mas esse diálogo entre cadeias curtas e turismo rural, que às vezes é uma forma, olha, alguém sai da cidade, vai visitar essas regiões e lá compra os produtos locais, mas ao mesmo tempo fica numa pousada, essa pousada está inserindo, né, trabalho, né, trabalhadores está gerando salários, né, nessa localidade. Então é um pouco de tentarmos achar, né, que potenciais que tem, né, essas regiões, né, essas localidades. Sim. Obrigado. Aqui, assim, aqui em São João del Rei aqui na região como um todo, o potencial turístico, né, ele é bem significativo e é bastante explorado também, né? Mas a gente tem notícias de agora está retornando, as atividades estão sendo retomadas pouco a pouco, né? A gente tem notícias de pessoas que faliram, né? Famílias inteiras que faliram por conta da interrupção dos negócios. E é uma situação muito triste, assim, né? Né? Porque você vê uma cadeia de prestação de serviços, né? Assim, envolvendo várias, elas se desminguir, né? Elas literalmente se desminguir. Eu acredito muito desse lado, esse diálogo tem visto de pensar cadeias curtas, nesse diálogo com turismo rural, valorização do território, terroir, mas há uma série de fatores, né? Necessita, por exemplo, o que eu falei das políticas, né, de incentivo, por exemplo, de estrutura no meio rural, de qualidade de estradas, internet, telefonia. Quantas vezes, né, quando lemos assim da PAC, da Política Agrícola Comum da União Europeia, aquele pensamento do campo de, se você é um arquiteto, um profissional da arquitetura, para que você precisa estar no escritório de tantos metros quadrados na cidade? De repente, você poderia ter um escritório lá no sítio. Só que grande parte dessas regiões, tem locais que você não tem uma internet de boa qualidade, você não tem uma boa comunicação, questão de segurança, né? Uma série de fatores que fazem, né, com que dificultam, né, o avanço de certas atividades. E com esse avanço de algumas atividades, como turismo, até moradia, às vezes, e algumas atividades mais para o meio rural, poderia se fomentar, né, um pouco esses circuitos curtos, né. Algumas regiões, né, você vai, às vezes, por exemplo, Friburgo, no Rio, Nova Friburgo, tem alguns locais que você vê bem essa parte, né, de pessoas que migraram da cidade, foram lá para determinado vilarejo, lá compram produtos, né, locais, valorizam muito mais, às vezes, esses produtos, acabam gerando, né, ocupações, trabalho, né, a economia local, né, um pouco de revitalização, né, do espaço rural, né, mas necessita, né, de várias ações em conjunto, né. Obrigado. Tá dando uma microfonia grande aí, eu não sei de quem vem, mas não sei se foi da Simone. Bom, Armando, não sei se você conseguiu reparar, tem essa questão da Nilta ali no chat, ela pergunta sobre um tópico da literatura, e aí acho que a gente pode ir caminhando para as considerações finais e para encerrar também. Eu vou me juntar à Nilta e fazer uma última questão que é muito pontual, que se refere a um ponto que você trouxe aí na sua fala,
sobre os casos, né, que a gente sabe que, em geral, a agricultura orgânica, os produtos orgânicos, são mais caros para o consumidor final. Mas você comentou que nem sempre. Eu fiquei curioso com isso. Quando que a agricultura orgânica não é mais caro que a convencional? Nem sempre, principalmente a respeito, né, de pensar o custo que ela vai chegar, né, aos consumidores. Às vezes você está comprando um produto no supermercado, no mercado convencional, né? Por exemplo, supõe um pé de alface. Às vezes você está comprando no supermercado a R$3, mas às vezes o agricultor vendeu R$1,20. Uma parte grande é o quê? São os custos, né? O lucro do mercado, os custos, as perdas de desperdício, né? E muitas vezes esses circuitos curtos poderiam, esse agricultor, ele não vai produzir a 1,20, ele poderia produzir, né, não vai vender a 1,20, mas pode vender, né, a R$2. Mas para o consumidor, né, está sendo mais barato do que comprar, né, no circuito de comercialização tradicional. Então, nesses aspectos, assim, de pensarmos, né, um pouco de margens de comercialização, de quem fica com cada parte do alimento, né, que está chegando, né, a esse consumidor. Então, perfeito, ficou bem claro. Então, seria o caso mesmo da questão da margem do atacadista ou do supermercado e a questão do custo de transporte, ou seja, se a gente conseguisse comprar mais produtos orgânicos mais diretamente ou mais proximamente aos produtores, seria possível, sim, eles saíssem mais baratos para o consumidor final. Sim. Uma das questões até que eu resolvi sair da agronomia e mais para a área de agronegócio e tal, foi mais nessa área de socioeconomia, de mercados. Quando você vê, por exemplo, um agricultor lá numa região do Espírito Santo, quanto que ele vende uma caixa de banana, 1 quilo de banana? Às vezes, tipo, ele está vendendo a R$1. Aí você vai no mercado local, é R$3, R$4. Então, quer dizer, grande parte está ficando para os agentes, né, intermediários da cadeia, né, que muitos chamam de atravessadores, mas são esses agentes, né, que fazem esse trabalho, né, de classificação, seleção, no transporte, né, disponibiliza lá para o consumidor, na consumidora que ele quer o produto, tem o produto disponível. Então, note que o que a professora Simone colocou aqui, né, da questão de você não ter, tipo, alface disponível, não ter aquele produto disponível. Então, há um grande problema em si na gestão, né, dessas cadeias, né, e formas como organização social via cooperativa, associações, facilita, né, às vezes, você ter essa escala maior no transporte, né, estruturas de beneficiamento, que nem esse caso que eu coloquei lá dos food hubs, centros de abastecimento. Poderia ser a estrutura lá de uma cooperativa, o consumidor quer a mandioca pronta para o preparo, não quer ter que trabalho, descascar, tudo isso, né? Mas é uma grande dificuldade, né? Sabemos que questão de confiança, né, entre os agricultores, né, cooperativismo, associativismo, temos visto exemplos de sucesso, mas muitos problemas, né? Então, um pouco desses aspectos. Tá certo. E aí a pergunta que a Nilton colocou ali no chat, eu vou tentar resumir assim, que é se existem no Brasil muitos estudos que abordam a percepção de produtores e consumidores sobre o assunto. O assunto, no caso, eu estou entendendo que é o seu artigo recém-publicado. Então, essa questão dos consumidores, tem bastante discussão, principalmente de produtos artesanais, de produtos com certa especificidade de confiança, ou compras locais, né, via turismo rural. Mas muitas vezes falta esse diálogo, né, entre produtores e consumidores, né, para expandir um pouco, né, mais dessas cadeias. Porque às vezes tem essa percepção, mas umas cadeias muito curtas, aquela relação quase de reciprocidade, a confiança lá. Eu gosto bastante dos trabalhos, por exemplo, de feiras, do Eric Saboran, entre outros, daquela pessoa que, olha, na semana que vem, ou daqui a um mês, eu quero rúcula, mas aquele produtor vai dar um jeito de ofertar, né, aquele produto, né? Então, um pouco desses aspectos, assim, mas falta um pouco desse diálogo, né, da conexão entre eles, e principalmente alguns circuitos, às vezes, que não são tão curtos, né? Eu acho que
questões, né, até os autores como Mars, tem outros que colocam algumas cadeias curtas, são de proximidade, né, geográfica. É aquele, você está lá em São João, está comprando, né, do produtor de São João del Rei. Mas algumas cadeias, né, podem ser curtas no sentido, né, de elos, ou seja, um agricultor está produzindo açaí lá no Pará, mas está comercializando aqui em Brasília, mas de uma forma de venda direta. Mas aí ele tem que se adentrar numa forma de seguir as normas sanitárias, por exemplo, de transporte, ter uma estratégia de divulgação da marca, né, do marketing, passar, né, as informações, às vezes investir nesse marketing, olha, mostrar, né, como que é produzida esse açaí, de repente um vídeo lá no site, né? Então, quando falamos de cadeias curtas, inclusive tem essa questão da proximidade e dos elos, vou dizer, não ter atravessador, né? Isso é uma venda direta, que pode ser distante. Eu até, uma época, no trabalho que eu fiz lá com o orientador com pele aqui na Unicamp, nós estudamos um pouco as compras da Prefeitura de São Paulo, como que se dá essa evolução das compras da agricultura familiar. O que verificamos, assim, muito dos produtos, na fase inicial, era o quê? Era o arroz da cooperativa lá do MST do Rio Grande do Sul, era o suco de uva, né, da cooperativa lá de Garibaldi, e era uma venda direta, produtores para o consumidor, para a prefeitura. Porém, era super distante, eram mais de 700 quilômetros. Mas é uma cadeia curta no sentido de não ter esse intermediário ficando com essa margem, né, de lucro. Interessante, muito interessante esse ponto. Quer dizer, o curto do cadeia curta não necessariamente é geográfico, né? Pode ser relacional mesmo. No sentido de elos dessas cadeias, né? Vou dizer, não ter o intermediário, né? Ser a venda direta. E eu acho que esse é um aspecto importantíssimo de pensarmos, por exemplo, quando vamos pensar em produtos mais específicos de certos territórios. Por exemplo, eu estava lendo agora no site do Ministério da Agricultura uma indicação geográfica lá do Guaraná, da Amazônia. E, quer dizer, aquele produto não vai ficar restrito à comercialização local. Muitos consumidores de outros locais que vão consumir aquele produto, mas podem comprar diretamente, né, da associação, do grupo, né, que produz aquilo. Não necessariamente não precisa ir comprar lá no supermercado. O supermercado vai ter uma grande margem, né, de lucro, né? Então, como que os agricultores podem fazer isso, né, para chegar, né, aos mercados? E aí eu acho bem interessante alguns modelos, né, o Movimento de Pequenos Agricultores, o próprio MST, tem uns locais, né, de comercialização, né? Várias cidades têm espécie de lojas, né, que Armazém do Campo, que comercializam, né, produtos direto dos agricultores. Exemplos aí de uma oportunidade, né, o que podemos pensar, né, para as nossas associações, cooperativas, né, de entrarem, né, nos mercados, né. Perfeito. Armando, acho que a gente vai te agradecer muito, né, já nesse ponto. Passamos aí das 6. Vamos encerrando por aqui. Vou até interromper a gravação já. Como eu comentei, esse vídeo vai para o YouTube. Quem quiser recuperar aí nossas conversas hoje, a apresentação excelente do Armando, vai estar à disposição. Muito obrigada.